Foram pelo menos 23 mortes até aqui, 47 desaparecidos na Zona da Mata, na cidade de Ubá, que é uma das mais afetadas da região. O rio Ubá transbordou, provocando diversos alagamentos. O jornalista Guilherme Ayup está preso no segundo andar de casa desde ontem. Vai relatar para a gente o que tem acontecido na cidade, como é que está a situação agora por aí. A sua rua está alagada? Traz informações para a gente, Guilherme. A rua está alagada, você não conseguiu descer. Qual foi a situação quando você se deparou com essa tragédia? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, audiência da CNN. Nesse momento não chove aqui em Ubá. A gente ficou com a rua alagada até o início dessa manhã, né? Uma chuva muito forte. Começou por volta de 10 horas da noite. Essa imagem aí é bem próxima aqui da minha casa, tipo 200 metros daqui. E algumas pontes assim na área central da cidade. A área central foi muito castigada. Então as pontes caíram, né? Então assim, muitas pessoas desabrigadas. No momento aqui onde eu moro, não está alagada a minha rua, mas está toda aquela bagunça, muita lama, né? A Defesa Civil e os órgãos públicos pedindo para as pessoas não saírem, né? Obviamente, em uma situação bastante tensa, né? Eu sei de pessoas que quase morreram dentro da própria casa, afogada. O rio subiu 8 metros, coisa que, enfim, só os mais antigos aqui de Ubá viram há muitas décadas atrás uma chuva realmente terrível. Como é que as pessoas estão fazendo aí? Porque a gente estava conversando com o prefeito, Guilherme, a orientação foi para que as pessoas não saíssem de casa. Que, bom, você está aí também sem conseguir mesmo transitar pela cidade. Imagino que muita gente está na sua situação. Como é que a população está vivenciando essa tragédia? Você tem feito contato com amigos, familiares, está monitorando essas pessoas? Quais são os relatos? Então, Tainá, nesse momento, né, você sabe que o brasileiro é muito solidário, né? Então, as pessoas estão tentando se ajudar, criando grupos no WhatsApp para arrecadar donativos, pessoas que perderam tudo, né? A gente está falando de pessoas que literalmente perderam tudo, perderam cama, perderam geladeira, não tem mais nada dentro de casa, só tem a própria vida, graças a Deus. E essas pessoas as que estão no momento de maior vulnerabilidade nesse momento. E o que está sendo feito, obviamente, com os órgãos públicos também, né? A prefeitura aqui decretou calamidade pública, né, no município. E, enfim, além dos órgãos públicos tentando ajudar, né? Muita solidariedade, pessoas se organizando para doar coisas, né? Doar roupa, doar alimentos. Aqui em casa, por exemplo, nós estamos sem gás, porque o meu gás fica na parte inferior da minha casa e revirou tudo na água, perdemos alguns eletrodomésticos, graças a Deus, só na parte inferior da casa. A minha casa tem 2 andares e, enfim, essa é a situação de algumas pessoas não tendo nem como cozinhar, né? Bom, e qual vai ser a situação depois que essas chuvas pararem, na sua avaliação? Na sua memória, aliás, Guilherme, tem algo parecido já tendo acontecido na cidade? A gente sabe que, bom, foi o maior desastre dos últimos anos, isso a gente tem noção, mas essas chuvas nessa dimensão, né, costumam ocorrer por aí, tragédias semelhantes? O que você traz da sua memória aí na cidade em relação a esses temporais? Então, Tainá, a gente aqui, eu me lembro de uma chuva em 2020. Na verdade, foram 3 enchentes que aconteceram aqui, uma coisa assim surreal, né? 3 enchentes em 3 meses consecutivos. E eu me lembro que após essas chuvas fortes, a prefeitura aqui fez obras de alargamento do rio, né? Aqui em Ubá nós temos um rio que corta toda a área central da nossa cidade, é o rio Ubá, né? E a região central aqui tem muito comércio, né?
E a prefeitura fez essas intervenções para que as pessoas, os comerciantes, não tivessem tanto prejuízo, né? E acabou dando certo, assim, nesses últimos 6 anos, o rio não transbordou, chegou perto de transbordar, mas não transbordou. Agora, com essa violência, com essa força, eu nunca tinha visto. Igual eu falei no meu comentário no início, só os mais antigos, né? A casa que eu moro é uma casa bem antiga. Ela foi reformada, minha mãe nasceu nessa casa e ela foi reformada ao longo dos anos. A minha mãe relata que quando ela era criança, a minha mãe vai fazer 70 anos de idade. Quando ela era criança, ela se lembra de móveis boiando e tal, mas que há muitos anos ela não tinha visto nada parecido. Eu tenho 40 anos, nunca tinha visto nada perto, já vi sim, como comentei, enchentes em outros anos, mas com essa violência, com carros sendo arrastados como se fossem folhas de papel. Aqui na minha casa, por exemplo, eu nunca tinha visto isso, né? A gente perdeu eletrodomésticos na parte de baixo da casa, graças a Deus não aconteceu nada comigo, nem com meus pais, nós estamos bem, meus pais estão bem, um pouco assustados, né? Mas estamos bem. Mas você me perguntou se eu tinha vivenciado isso recentemente, eu nunca vi, com essa força eu nunca tinha visto, não. A gente conversou com Guilherme Ayup, nosso colega de profissão, jornalista, que está ali numa situação complicada em decorrência das tempestades que atingem Ubá, na zona da mata de Minas Gerais. Bom, torcendo aqui, viu, Guilherme, para a situação melhorar muito em breve para vocês. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, um beijo para todos.